Bem, resultados e desafios encontrados. Cada reunião que a gente faz para analisar os casos práticos e fazer a contagem, a parte estatística, a gente tem uma surpresinha, né? A gente pensava que ia ser o atendimento só de adolescentes, 0 de adolescentes praticamente. A gente pensava que ia ser X situação, não é. Ou seja, de fato a gente tem o elemento real, o fato concreto, que se apresenta na sua originalidade e na sua autonomia. A gente pensa que vai ter um controle da situação e a gente não tem. E para isso a gente tem que fazer essa análise dos resultados, e esses resultados impõem sempre novos desafios. Os desafios da gente adaptar os procedimentos, da gente adaptar o tempo, a forma de atendimento e a questão dos formulários. A gente tem uma mania burocrática de que tudo tem que se encaixar no formulário, mas é aquela velha história. Mas como é que tem o nome de 2 pais? Só tem lugar para botar um pai. Como é que tem o nome de 2 mães? E agora a gente está fazendo a adoção poliafetiva, que é o nome de 2 mães e um pai. Então são 6 avós no registro de nascimento. E as pessoas perguntam, mas só tem lugar para botar o nome de uma mãe. Então, assim, são situações inovadoras que o fato concreto traz. Aquela criança realmente tem 2 mães, aquela criança realmente nomeia as 2 de mãe, uma é biológica, já está no registro de nascimento, e a outra entrou com pedido de adoção, quer o nome dela também no registro. Então, é só um exemplo de como a questão do formulário, muitas vezes, para algumas pessoas, é como se fosse o formulário que dissesse como é que você tem que viver. Você tem que caber dentro daquele formulário. Se você só tem o nome do pai, por exemplo, e no CPF tem que dar o nome da mãe, você não pode tirar CPF. Houve uma alteração recente para também colocar o nome do pai. Então, são esses resultados que vão fazendo com que a gente adapte os nossos formulários a essa realidade e a esses números. Isso é uma sequência, né, diária. Eu vou no núcleo, toda vez que eu chego, eu tenho de parar no segundo andar e entrar, botar minha gente, alguma novidade, troco 5, 15 minutos de fofoca para saber o que está acontecendo e subo para a sala de audiência. Lá em cima, às vezes, elas chegam também. Doutor, a gente veio correndo aqui porque surgiu isso, isso, isso. Aí para, o que foi que houve? É uma coisa permanente, porque é uma aprendizagem. Nós estamos dentro de uma escola permanente. Esse programa, para a gente, é uma formação continuada. Porque a cada atendimento, a cada caso, a gente se surpreende e toma um susto. Mas eu nunca pensei que isso fosse acontecer, nunca pensei que fosse assim. Isso faz com que a gente tenha que trazer para vocês aí os resultados e os desafios. Vamos lá, Ana Cláudia. Então, nós realizamos até quarta-feira 170 atendimentos. E casos acompanhados, 61. E que diferença é essa? Então, o atendimento, a gente qualificou, passou a qualificar. A gente perdeu muita coisa no início, né, doutora? A gente realizou muito atendimento e que a gente não notificou. E depois a gente parou, e depois de 2011 a gente passou a realmente fazer a notificação. Então, toda mulher que chega, que pega a informação, o avô que chega, né, o namorado, tudo que for relacionado ao programa é legal, que tem que ser ouvido, né? A equipe vai lá explicar e converse, e muitas vezes ali já se resolve, né? A mulher chega, eu quero entregar porque eu já tenho 4 filhos, nenhum tem o nome do pai, agora esse pai também disse que não quer registrar, e o curador vai e orienta, não, você pode entrar você vai no cartório, diz quem é o pai na hora do registro, você pode judicialmente cobrar essa paternidade. E ela, eu posso, pode, aqui tem a Defensoria Pública, a gente pode encaminhar para lá. Ali já se resolveu, ela não vai mais fazer a entrega, porque a entrega estava atrelada a uma situação que, quando a gente diz o que é que ela pode fazer, ela desistiu daquela entrega. Os casos são aqueles casos que a gente passou a acompanhar, que entrou com processo e que vai ter uma desistência ou não. Então, o levantamento que eu vou mostrar para vocês é em cima desses casos, não de todo o perfil atendido. Sobre a escolaridade das mulheres, né? Nós temos que 46% dessas mulheres estão no ensino fundamental incompleto. E aí a gente tem a surpresa de que 32% tem ensino médio completo. Nós temos mulheres, né, 2% de ensino superior completo. Nós recebemos mulheres funcionárias do Banco do Brasil formadas em administração.
recebemos professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Então, a gente nunca imaginou que a gente ia ver uma entrega assim. Pessoas que, o Hospital Português, né, lá em Recife, é um hospital particular e de alto padrão. Então, nós já recebemos mulheres que tiveram filhos na maternidade particular do Hospital Português, né, e formada em curso superior. 9% ensino superior incompleto e 11% ensino superior completo. Então, 11% ensino médio completo. Então, a gente tem uma média boa aí. Não é só pessoas sem estudo, né, que não chegaram, não tiveram acesso à educação, que estão fazendo essa entrega. Origem dos encaminhamentos. 49% das maternidades conveniadas, 39% de demanda espontânea. Então, essa demanda que a gente não achava que ia acontecer. Primeiro que a gente achava que quem ia encaminhar, claro que as maternidades, porque é lá que a mulher vai dar à luz, né, que faz o pré-natal, mas a gente achou que ia ter uma demanda muito grande também do PSF, mas a maternidade continua, né? Está sempre entre os 49%, 45%, mas a demanda espontânea, que inicialmente era bem pequenininha, nos primeiros levantamentos que a gente fez, hoje está em 39%. E aí, os aspectos relevantes, né? 49%, como eu falei, e a demanda espontânea que vem no aumento progressivo. Né? Essas últimas, a gente tem 50%, né, de demanda. A faixa etária, que foi uma grande surpresa para a gente. Acreditava que a gente ia ter um grande número de adolescentes. Até porque pesquisas que a gente, né, lê, que foram feitas na Argentina, principalmente, fala desse alto índice de adolescentes. E aí está sendo um desafio nosso agora, o doutor vai falar daqui a pouco, dessas adolescentes, porque 54% da nossa demanda está entre 30 a 39 anos. Então, é um dado bem, né, gritante. 41% de 19 a 29 e de adolescentes 5%. A ocupação profissional, 77% desempregadas, mas essas desempregadas, elas se titulam desempregadas, mas elas estão no trabalho informal. Né? É feirante, é lavadeira, é faxineira, né? Agora é diarista, né? Porque a maioria deixou de ser empregada doméstica e virou diarista. Mas aí ela diz que é desempregada. Né? Mas no relatório da gente está lá a atividade que ela faz. 23% em trabalho em emprego formal, carteira assinada. Né? Convivendo com o genitor. A gente só tem 8% das mulheres convivendo com o genitor. 92% não convive com o genitor. Então, assim, foi no carnaval, eu estava bêbada, né, numa festa que eu fui, era um namorado que a gente estava iniciando o namoro, não convive com esse genitor. Foi um trem, né? Existência de outros filhos. 84% já tem outros filhos. Né? Não é o primeiro filho. 48% já fez entrega anterior de crianças. Né? Que é bem alarmante para a gente também. E muitas vezes vai com o filho para fazer a entrega daquele. Uma das últimas que a gente atendeu, né, que tem 6, 7 filhos, então já entregou 2 para fulano. Então, e quando a gente vai colher a história, é uma história que se repete na família. E ela não conseguiu quebrar com a lógica da entrega. Né? E aí outro desafio nosso, né, que a gente está costurando agora, inserção da criança na família. 70% das que chegam com a intenção da entrega desistem dessa entrega e ficam com as crianças. Né? E a gente frisa que não é por convencimento da equipe. É porque os elementos que ela trazem para a entrega, quando é possibilitado a ela a fala, e ela escuta o que ela está falando, ela mesma encontra as soluções. A gente não faz isso assim. Né? Mas tem um aluguel social, eu vou lhe dar um Bolsa Família. Não. A gente utiliza desses recursos? Sim. Primeiro, que, assim, quando acontece a desistência e ela vai ter vulnerabilidade, ela precisa, independente dela ficar com a criança ou não,
ela é encaminhada ao CRAS porque ela está numa situação de vulnerabilidade social. Tem outros filhos, ou não tem outros filhos, mas está numa condição de que ela precisa acessar o benefício que ela tem direito. Certo? Mas não é isso que é oferecido para ela ficar com a criança. Essa lâmina ela foi muito importante para a gente, esse resultado, porque fez a gente alterar, inclusive, a nossa, digamos assim, a nossa rota de ação, porque nós imaginávamos antes que jamais chegaríamos a esse número, né? Que aquelas mães que de fato vêm ao judiciário realizar uma entrega, procuram um juiz para fazer a entrega, é porque de fato ela queria fazer a entrega, senão ela já teria resolvido isso por outros caminhos. E a gente começou a perceber que havia um fortalecimento dessa mulher a partir do espaço e do lugar e da fala conosco, que a gente não imaginava que fosse tanto. Então a gente não pensava que a mulher fosse se fortalecer tanto apenas com 1 ou 2 entrevistas. Mas a gente descobriu de fato que a carência era tamanha, que ela não é ouvida por ninguém, nem pela mãe, nem pela irmã, nem pela patroa, nem pelo o pai da criança, por ninguém, absolutamente ninguém, e que apenas uma entrevista que dura 1 hora, 2 horas, né, ou uma segunda entrevista, essa mulher parece que se transforma. A gente ficou assustado com isso. Gente, é isso mesmo. Essa mudança foi a partir dessa entrevista e a gente começou a constatar que sim. E aí fica aquilo que a Ana Cláudia disse, será que a gente está se achando mesmo a bola da vez, ou a gente está exagerando na avaliação, na percepção desse fenômeno? Mas isso começou a se configurar. Quando chegou esse número tão gordo, de 70%, eu disse, não, agora a coisa está gritante. Nós temos que fazer uma rota agora de assistência social. Não é mais só uma rota de saúde da mulher. Nós temos que trabalhar com a assistência social, porque elas estão chegando aqui e dizendo que vão ficar com as crianças depois de dizer que não querem ficar. Aí são outros os motivos que não foram ditos, né, que são motivos também da família e dela, que a gente vai ter que ter um olhar sobre isso e pedir que a rede faça um acompanhamento mais sério, porque ela desistiu antes, agora quer ficar, e se desistir daqui a pouco, quando sair do nosso serviço. Né? E qual a fortaleza dessa decisão de ficar? E aí isso começou a gerar uma grande preocupação. E se esse número é exatamente aquilo que eu estava falando? Alguém soube que ela ia entregar, porque ela disse, foi para a maternidade, alguém foi atrás, olha, desiste lá, que eu estou sabendo que tu foi lá, coisa e tal, eu vi teu nome lá, desiste que eu vou te dar isso, isso e isso. Desiste e fica com a criança, depois tu me entrega e ninguém fica sabendo. Esse foi o nosso grande medo. E a promotoria entrou em pânico com isso. Como agora a gente está preparando tudo, entregando, e depois ela vai e leva a criança, e se depois ela fizer isso, 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 então a rede vai ter que acompanhar. O que é a rede? A rede é o atendimento, né, que é feito à criança, e o atendimento de saúde do PSF. Então o PSF tem o nome dela, sabe que ela é do Mãe Legal, os agentes de saúde conhecem, e ficam acompanhando e dando a informação, não, está com ela, ela não entregou, ela está cuidando, ela vem, a vacinação está em dia, ela veio para o atendimento, ela não faltou atendimento, e se precisa uma visita domiciliar que a gente pede ao Conselho Tutelar, se a gente achar que a criança está correndo algum risco. Mas até hoje, desses 70%, realmente confirmou que a mãe permaneceu com a criança. Não sei se é por conta do que nós escrevemos aqui no cartaz, né, aquilo que estava posto culturalmente, né, toda essa imagem, todo esse mito, que de fato ele é muito, muito forte, ele é muito pesado. A mãe pode tentar sair do mito, mas depois ela volta para ele. E a gente ainda está analisando. A nossa fala, o nosso espaço, está reforçando esse mito de alguma forma? A gente não tem certeza, não tem os limites que essa atuação está levando para um fortalecimento do mito, do amor materno, ou de fato a mulher está saindo ali, é segura da sua decisão de não entregar, não pelo mito, mas sim porque tem um desejo real, porque de fato o desejo estava num espaço obscuro e a gente trouxe luz a esse espaço. Enfim, é sempre, né, como disse o desembargador, é sempre uma tragédia. E não é só para a mãe, passa a ser uma tragédia também para a equipe, porque são elementos que a gente não tem, digamos, um controle, que a gente não tem, não é controle, que a gente tem muitas variáveis, que não vai ter controle nunca. Não há o acompanhamento da mãe. Como ela está na rede, e ela vai estar sempre com a criança, indo, no bairro, na comunidade, ela está a vida inteira dela sendo acompanhada pela rede. Quando a gente tem uma informação que a rede manda que está tudo ok, que está com ela, que está fazendo acompanhamento, a gente encerra o caso para a gente, está encerrado. E muito rapidamente. Não precisa esperar 2 anos, 3 anos, não. Isso a gente tem informação em 1 mês, 2, 3, 4, está tudo bem.
Mas o Conselho Tutelar e o PSF vai saber para sempre que aquela criança foi uma criança que nasceu dentro do programa Mãe Legal. Que essa mãe foi atendida pelo Mãe Legal, está no registro da ficha dela. Então, eles sabem do programa, conhecem, estão sempre ali de olho. Se eles percebem qualquer situação, cadê o filho? Não trouxe não, foi que houve. Aí, não, entreguei, eu dei para não sei quem. Eles informam para a gente, olha, a criança tal, a mãe apareceu aqui e disse que entregou. Aí a gente vai ter que tomar alguma atitude, que ainda não aconteceu. Pode ficar. E muitas vezes, assim, essa não entrega quebrou o ciclo da família de entregas. Pode estar dizendo isso para a gente também, né, doutor? Ela vai entregar porque todo mundo entregou da família dela, já é uma rotina. E aí não, apesar de ter sido daquele namoro de só de 6 meses, do cara ter quebrado o chip, ter desaparecido, e não está nem aí, ela não sabia mais encontrar, mas foi uma relação de um momento que ela, de uma pessoa que ela nutriu afeto, e ela quer. E aí, ela às vezes está indo entregar, porque todo mundo na família disse para ela entregar. Porque todo mundo, suas irmãs entregou. Mas aí ela consegue quebrar com o ciclo. E a gente tem de 18%, sim, 5% com o pai, né? Que é aquele pai que compareceu e disse, não, ela não quer, mas eu quero. 7% com a família extensa, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado nisso da família extensa, para garantir esse direito da criança, mas muitas vezes a mãe, a genitora, mora com a avó materna. Aí a avó, com raiva da genitora, diz, não, eu vou ficar com meu neto. Não quero que ela entregue, não. Aí ela diz, como é que eu vou? Eu estou entregando, como é que eu vou morar na mesma casa do menino que eu não quero? E quando a gente escuta a avó, a gente vê que ela está dizendo que vai ficar com o neto para punir a mãe, a filha, né? Que não está querendo ficar. E isso é muito claro. E aí a gente recua e vai estudar de novo o caso e vai ver como é que a gente vai abordar essa avó, porque ali ela não está querendo cuidar do neto para oferecer ao neto o que o neto tem direito, a convivência familiar junto com os seus parentes de sangue. E sim, para toda hora estar apontando para a mãe e dizendo, olha ele aqui, quem vai assumir agora é você. Muitas vezes elas chegam a dizer isso para a gente, né? Eu vou ficar com ele, mas depois ela vai ter que assumir. Mas ela está dizendo que não quer. Né? E a gente tem que ter esse feeling, né? 18% com a família substituta. E aí a gente tem esse desafio, né? Que o doutor Hélio adiantou aí, 82% das crianças ficaram com a genitora, família extensa. Então, a gente tem o desafio de assegurar que a família vai conseguir permanecer com a criança, cumprindo suas funções, sem expor a mesma a situação de vulnerabilidade. E aí... Tem uma lâmina minha também com os desafios. Eu deixei uns aí. Agora tem essas que eu vou seguir e depois tem outro, mas vamos terminar isso aqui e depois a gente entra nas minhas lâminas. Vamos lá, continuando com os desafios. Como eu já disse, a gente tem uma relação institucional, né, que dentro de uma ideologia, dentro de um estabelecimento de prioridades do judiciário, do poder municipal, do Conselho Tutelar, e a gente está o tempo todo buscando o fortalecimento desses convênios. Então, a gente tem um convênio com a Secretaria de Saúde e a gente tem um convênio com a Secretaria de Assistência Social. Ocorre que nós vivenciamos, por exemplo, a mudança de governo de 4 em 4 anos, o que aconteceu agora. E é um desastre para o programa. Parece que passa uma borracha na cabeça de todo mundo, chega no distrito, chega no departamento e mudou tudo, é outro chefe, e ninguém não sabe nem o que é programa legal, o que é nada, e aí vai começar tudo de novo. É muito complicado para a gente, então a gente tem que estar buscando esse fortalecimento desse convênio, reacender essa política, né, e essa atenção, e agora mesmo a gente vai começar a fazer isso, agora para julho, né? A gente vai começar a revisitar tudo que foi feito nos últimos 5 anos. Espero que no próximo governo a gente fique torcendo para que o mesmo partido ganhe, para não mudar, só por isso, porque quando muda é um desastre para a gente. E a gente está hoje ainda assistindo toda essa realidade, né, de muitas mulheres que chegam, né, Ana Cláudia, sem o pré-natal. Né? Até porque nós estamos com um número aí muito aparentemente alto, que a gente não sabe ainda qual é esse número, que é de subnotificação.
de mães que desejam entregar para adoção e que não dizem desse desejo, que não manifestam esse desejo. Então, passa pela rede fazendo o pré-natal, ou não vão fazer o pré-natal, porque estão escondendo a gravidez. Então, é um número que passa sem notificação. É um novo olhar que a gente está tendo, um novo desafio. A gente vai agora fazer contato com... A gente ficou sabendo pela escola. Eu tive conversas com 2 professores que disseram, doutor, ele é um casal que fez uma adoção e ele pegou esse material do Mãe Legal e ele dá aula sobre o programa Mãe Legal na escola por conta dele. Pegou o programa, gostou e ele sempre que abre o semestre na escola ele fala. Conversando com ele, ele diz, doutor, são muitas as adolescentes na minha escola que ficam grávidas, dão à luz e não estão com os filhos. Estão indo para onde? Estão lá com vocês. Eu disse, não, a gente não está recebendo nenhum adolescente. Ele disse, então a gente vai ter que sentar para conversar. Tem algo acontecendo aí, nesse universo de adolescentes, que é um número infinitamente menor. Ali naquela estatística não aparece, mas desde aquela hora eu estou me perguntando aonde elas estão. Porque elas existem, né? Essas crianças... 26% das gravidezes. O número, o censo aponta, essas conversas que a gente sabe que existe. O número é alto, mas está subnotificado para a gente. É um desafio nosso agora, e a gente vai começar a entrar nas escolas. Eu fiz agora recentemente, foi na Semana dos Museus, foi recente agora, a Semana Nacional dos Museus, eu fui fazer uma palestra com uma psicóloga lá do Núcleo sobre direitos sexuais e reprodutivos e falei sobre esse programa. E era para uma turma de adolescentes, tinha uns 40 jovens entre 15 e 18 anos, todos representantes de turmas. E os professores estavam lá. E quando esse debate foi posto, foi uma situação assim vexatória, porque eles queriam saber e queriam discutir e me chamaram para ir para as escolas. Então, a gente está com vários convites de escolas que estão querendo que a gente leve esse programa para que haja uma sensibilização das meninas. Eu acho que no caminho é escola. Escola. Só que nós não pensamos em escola antes. O que a gente pensou foi só no pré-natal. Mas tem um número infinito de mulheres sem pré-natal. Então, tem um outro universo para atender que está fora do nosso método. Nosso método são as mulheres no atendimento do PSF e de atendimento nas maternidades. Mas as mulheres que não vão. E aí é um outro universo, é um desafio, porque a gente tem que seguir. E no planejamento familiar, que a gente tem que fazer com que essas pessoas entendam que existe uma autonomia no planejamento familiar, que o Estado tem que dar o apoio, tem que subsidiar com todas as informações, com todos os recursos necessários para que esse planejamento, de fato, aconteça. Então, nós estamos caminhando para a educação, buscando aí essa parceria com a Secretaria de Educação, que vai ser agora, é um desafio, e levar a informação para os adolescentes. Nessa fala que eu tive já com uma turma, eu senti assim uma necessidade muito grande deles de ouvir, de saber, e um interesse muito grande. Foi uma tarde que a gente passou com eles, foi excelente. Já foi uma oficina de sensibilização, mas não foi dentro do programa legal, foi dentro de uma semana de museus, e eu fui falar sobre direitos sexuais e reprodutivos. Eles muito curiosos sobre tudo, terminou falando sobre droga, sobre maconha, sobre crack. Enfim, a gente vai com a pauta e eles fazem o que querem com a pauta, né? Porque a necessidade é muito grande. E principalmente quando ele tem um profissional que quer falar abertamente, que tem informação, aí eles exploram muito. E aí, como é que ficou o nosso slide? Aquele acabou, né, Cláudia? Vamos para o outro. Enquanto ela acha o slide, eu trouxe aqui alguns livros para mostrar a vocês. São os livros que nós trabalhamos. Não trouxe o Mito do Amor Materno, que eu achava que a Ana Cláudia ia trazer. E ela achou que ia trazer, e o principal livro a gente não trouxe. Mas a gente trabalha de Elizabeth Badinter. Esse é o último livro dela, é O Conflito, a Mulher e a Mãe. Esse livro é interessantíssimo, ele é da Record, é um livro lançado ano passado, começo do ano passado. Ela, Elizabeth Badinter, mora na França, esse Badinter não é dela, é do marido dela, ela foi casada com ele, foi ministro na França. E é muito interessante, ele é o que entende mais atual, abordando o tema do conflito entre ser mulher e ser mãe. Distintamente. Quer tirar foto aqui. É um livro maravilhoso, eu aconselho a compra. É especificamente dentro desse tema. Elizabeth Badinter. O primeiro livro dela, que é O Mito do Amor Materno, é a nossa Bíblia. E esse aqui é recente. Existem outros livros dela, eu não trouxe não, porque são muitos. Esse aqui é importante. Outro livro também que se viu como base para o nosso trabalho, foi um livro considerado importantíssimo, é o livro de Maria Antonieta Pisano Mota.
Vocês já ouviram falar dela, muitos aqui já conhecem. Pisando Mota é de São Paulo, ela tem uma pesquisa muito interessante sobre as mães. E ela lançou esse livro, já antigo, esse livro tem mais de uns 18 anos ou mais, 15 a 18 anos. O livro se chama Mães Abandonadas. 2 pontos. A entrega de um filho em adoção. Maria Antonieta Pisano Mota. Foi dessa autora que as meninas copiaram esse esquetezinho, essa sensibilização, porque ela foi até nós, em Recife, a convite nosso, realizamos uma oficina na Universidade Católica sobre o programa, e ela participou. Ela ficou encantada com os nossos números, as pizzas, as estatísticas, gostou muito da nossa fala, e chamou o grupo para ir a São Paulo com ela, apresentar com ela, e não podia ir, mas as meninas foram, fizeram a apresentação de oficinas, e ela está assim encantada com o nosso trabalho, achando que é um casamento. Claro que existem algumas situações que a gente precisa refletir mais, porque a perspectiva dela é muito próxima da nossa, mas não é exatamente igual. Esse é um livro que vale a pena ler. Mães Abandonadas, Maria Antonieta Pisano Mota. Você encontra nas livrarias, mas encontra muito também na estante virtual. Esse é um livro que está muito, e ele não está caro. Outro livro muito interessante é O Dilema da Maternidade. Esse é um livro até recente, é de Gilda de Castro Rodrigues. Ela trabalha, essa Gilda de Castro, ela tem diversos livros. Esse é o mais recente dela, que trata sobre o planejamento familiar. E traz o dilema da maternidade dentro do planejamento familiar. É interessantíssimo, ela tem uma perspectiva social muito boa, e é mais um livrinho aí para quem quer se especializar na área, quer seja na área de saúde, na área de assistência social, dentro do tribunal. É muito bom quando a gente, dentro da nossa instituição, a gente se torna referência, porque a gente se sente na obrigação de estudar e de comprar livros, e as pessoas começam a cobrar da gente, né? Então, quando ligam para lá, olha, eu preciso de alguém para falar sobre isso. Pô, liga para o doutor Hélio. Eu preciso de alguém para dar entrevista. Então, é uma cobrança que faz a gente correr para como fosse uma corrida de obstáculos. Cada tempo a gente quer se manter atualizado. Então, esse livro é muito bom para isso. Tem esses dados. Sobre a afetividade no campo jurídico, esse é um livro do Romualdo Batista dos Santos. Esse livro é da Juruá, é A Tutela Jurídica da Afetividade. É quando a gente passa realmente, no aspecto jurídico, a proteger, a tutelar a afetividade. Como eu disse antes, a afetividade é um conceito e traz uma definição que não é do universo jurídico. Então, agora, com essa realidade dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente começa a pensar nessa tutela. Os laços humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Esse é interessante, tanto para quem é da área jurídica, como para quem não é da área jurídica, porque é um olhar sobre a Romualdo Batista dos Santos, a tutela jurídica da afetividade. É da editora Juruá. Tem um livro que eu não trouxe, que eu estou lembrando agora, é Direito de Família e Psicanálise. Esse é um clássico, né? É de Gisele Groeninga e outros autores. Você encontra também na estante virtual, está esgotado, mas é muito bom esse livro. Acho que vocês aqui já devem conhecer. Ele é um livro muito utilizado nos cursos de psicologia, e todo o trabalho que se faz de rede de proteção à mulher e à família, esse livro ele é utilizado. O pendrive novamente aqui. Sim, certo. Vamos lá, continuando aqui ainda. Esse livro também é um livro recente, é da Juruá, foi lançado em 2010, é Sexualidade e Aliança na Contemporaneidade. É um livro de psicanálise, mas ele fala de questões jurídicas também, de Eduardo Ponte Brandão. O subtítulo é Nem Édipo, nem Barbárie, uma contribuição genealógica ao debate psicanalítico. Então, ele vem trazer a questão da família, da estrutura familiar, da genealogia para a psicanálise, mas é interessante que ele fala das alianças. E ele vai muito para aquilo, quem conhece a obra de Foucault, Michel Foucault, tem um trabalho interessantíssimo dele, que são 3 livrinhos, 3 volumes, que é a história da sexualidade. E lá ele fala dessas relações de poder, que essa relação homem e mulher, que tudo isso que a gente está tratando aqui, são relações de poder. Então, isso aqui é da psicanálise, traz essa discussão. Para os juízes, eu trouxe isso aqui. Pelo amor de Deus, quem não tem esse livro e for juiz, compre logo. É O Juiz e a Emoção.
É o livro da doutora Lídia Reis de Almeida Prado. Ela é professora na USP, lá no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Ela é psicóloga também, ela é procuradora do Estado e é psicóloga. E ela tem esse trabalho maravilhoso, aspectos da lógica na decisão judicial. Ela trata como a emoção está dentro da lógica da decisão judicial. E eu tenho o maior prazer em falar desse livro, porque ela é minha orientadora. Eu estou ali aprendendo muito com ela, ela é uma pessoa espetacular, e esse livro é muito interessante. É um livro já velhinho, viu? Esse livro é de mais de 10 anos que ele existe. É muito bom, vale a pena ler, é um livro fininho, é um livro agradável de ler. O Juiz e a Emoção, Lídia Reis de Almeida Prado. Você também encontra na estante virtual, ele não é caro. Deixa eu falar desse livro aqui, que é excelente. Esse livro é Aspectos Psicológicos na Prática Jurídica. Um livrão grosso, é de David Zimmermann, é um psiquiatra gaúcho do Rio Grande do Sul, já é falecido, e Antônio Carlos Matias Couto. Eles organizaram, tem diversos artigos, diversos autores. Esse livro, ele traz uma matriz interessantíssima no aspecto jurídico, porque ele traz os aspectos psicológicos da prática jurídica. Um dos artigos do David Zimmermann dá base muito para a minha fala sobre os juízes. Ele traz, inclusive, aspectos psicopatológicos do ato de decidir. O adoecimento do ato de julgar. O sofrimento, o custo emocional, a saúde profissional do juiz. E como isso vem prejudicar os trabalhos interdisciplinares. Mais ou menos o que eu falei aqui de manhã, de como nós temos a dificuldade de sair do lugar da dogmática. Então, ele trata isso como psicanalista. É um artigo maravilhoso. Acho que na internet, se alguém jogar isso aqui, David Zimmermann, vai achar alguma coisa. E eu estou fazendo a gestão de um programa de saúde profissional da Escola Judicial lá em Pernambuco, onde a gente vai iniciar uma pesquisa com os juízes para saber qual os juízes que estão sofrendo depressão, os que estão tomando remédios controlados, os que sofrem de alcoolismo. Está uma dificuldade de como fazer a pesquisa, porque são assuntos de foro íntimo. O juiz pode não querer dar essa informação, porque acha que aquilo vai prejudicar a carreira dele, mas absenteísmo do judiciário e dificultando o juiz, o trabalho do juiz, o resultado. Eita, 15 minutos, deixa eu correr. Bata uma foto. Bata uma foto. E esse aqui é outro livro que eu também gosto muito. Ele é da Ivânia Guest Galvão, Aplicação da Lei em uma Perspectiva Interprofissional. Ele é da Lumen Iuris, editora. Aplicação da Lei em uma Perspectiva Interprofissional. Direito, Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social e Ciências Sociais na Prática Jurisdicional. É tudo, né? Parece uma receita da felicidade. Excelente, esse livro é muito bom, eu uso muito no meu doutorado, está na minha cabeceira, o tempo todo consultando, trabalhando com isso, como eu disse, me editando, me organizando, para poder ter uma fala. É excelente. O título, novamente, o autor, autora Ivânia Guest Galvão. Ivânia Galvão, ela é uma das coordenadoras, a outra é Elisângela Roque. Aplicação da lei em uma perspectiva interprofissional. 2 pontos. Direito, psicologia, psiquiatria, serviço social e ciências sociais na prática. Muito bom esse livro. Bem, o tempo está curto, vamos entrar logo no que a gente tem que falar. Mas eu queria, antes de entrar nessa área, dizer que todos esses livros, gente, vão dando a gente uma coragem a mais. Como juiz, como profissional do direito, como estudante do direito, eu vou começando a ficar mais ousado, a ficar mais assanhadinho, né, epistemologicamente falando. E a gente começa a estudar e a ler outras coisas. Uma das novidades que eu estou trabalhando agora, e aí eu me sinto na obrigação de falar para vocês, porque isso está dentro da academia, isso está dentro lá da USP, sob a orientação dessa minha orientadora, a professora Lídia Reis de Almeida Prado, a gente está estudando a física quântica no direito. O que é isso? Eita, o negócio agora, né? Mas é isso mesmo. Existe um autor, é física quântica no direito. Inclusive, já existe o chamado direito quântico. Aí é que o bicho pega, né? Ou seja, meu Deus, como a gente está atrasado, fizeram muita coisa aí, a gente não estava sabendo. Existe um autor, que foi o criador do Departamento de Filosofia da USP, chamado Goffredo Teles. Goffredo Teles, ele já faleceu em 98. Ele escreveu, o livro dele se chama Direito Quântico. Tem um livro publicado por ele, ele foi professor de lá, de filosofia, e ele escreveu sobre isso. É fantástico.
Quem puder comprar esse livro, também na estante virtual tem, vale a pena, só que ele vem desde o direito cosmológico, e, gente, o que diabo é isso, o direito cosmológico? Então, ele vem com as leis da natureza, com as leis da física, com as leis, constelações, né? E vem trazendo como é que nós somos uma reprodução de tudo isso, enfim, é uma viagem. Mas vale a pena porque está escrito, é um autor respeitadíssimo e existe, não é uma fantasia de algum louco que quer aparecer, que quer vender livro. Não, esse cara fez o trabalho dele e ficou quieto lá. Isso tudo traz, eu vou resumir rapidamente o que seria isso para a gente aplicar nesses desafios. A gente está com esses resultados, a gente tem que avançar em vários desafios e a gente precisa estudar, né? A gente só vence os desafios estudando, com informação correta, com competência de conhecimento, para a gente raciocinar, aprender a pensar de forma autônoma e criativa e inventar mesmo, e avançar no nosso trabalho, no nosso serviço público. Então, esse livro ele é mais ou menos um resumo do que traz um outro livro menorzinho chamado, veja que título maravilhoso, o título do livro é O Fim do Sofrimento. Esse eu quero, 3 volumes logo. 2 pontos, como sair livre do inferno. Aí você encomenda logo uma caixa, porque o livro parece que você está comprando uma receita de remédio. O Fim do Sofrimento, 2 pontos, como sair livre do inferno. É um livro de física quântica que nos reporta ao direito quântico. O autor é Urtak, H-U-R-T-A-K, Urtak. O primeiro nome é John Urtak. Mas com esse título não é difícil de achar, também tem na estante virtual. Tem ele em inglês e em português. Esse livro ele diz que existe no modelo do direito, no modelo binário, né, no modelo tradicional, do reducionismo científico, né, no modelo clássico da dogmática, do positivismo, existe o sistema binário. Tudo funciona no sistema binário. Toda a tecnologia atual de hoje, de celular, toda a nossa tecnologia é sistema binário. Mas ele diz que o direito pode avançar além disso. O direito não precisa ficar nesse sistema binário, que é o que a gente trabalha, inocente e ocupado, né? É o nosso sistema, é inocente e ocupado. A gente escuta para fazer uma construção lógica a partir disso. Ele diz, não, o sistema não precisa ser binário. Com a visão da física quântica, o sistema pode ser quaternário. Nossa, o que é que ele quer dizer com isso? Isso é filosofia, né, gente? Filosofia do direito e filosofia moral. E sim, não só temos 2 situações, temos 4. O ser humano pode ser inocente, pode ser culpado, ele pode ser culpado e inocente ao mesmo tempo, ou nem inocente nem culpado. E quando a gente faz a escuta dessas mulheres, é essa a sensação que a gente tem. Até onde ela é culpada, até onde ela é inocente. Em que aspecto ela não é nem inocente nem culpada? Em que aspecto ela é inocente e culpada ao mesmo tempo? Porque essa complexidade da natureza humana, dentro da interdisciplinariedade, traz para a gente todos esses momentos. Não é um momento único, não é uma análise única, não é uma perspectiva única. É sempre no plural, várias perspectivas, várias abordagens que um mesmo profissional tem que fazer, às vezes durante uma mesma entrevista. E na sala de audiência, ai de nós juízes, né? Ai de nós juízes, porque a gente encontra toda essa complexidade, que é a da natureza humana, e a gente tem que reduzir isso para um processo. Tem que caber dentro do devido processo legal, nas perguntinhas do advogado, nas perguntinhas do Ministério Público, nas perguntinhas do juiz, para no finalzinho apontar alegações finais, dar uma sentença e achar que resolveu o mundo, e a sentença às vezes é desastrosa, a solução judicial vai provocar um dano naquela família, e a gente nem sabe, não tem esse alcance, porque não houve a escuta. Claro, a gente não foi treinado para isso, o Poder Judiciário não funciona assim, não é assim que a gente trabalha. Mas que a gente pode melhorar na interdisciplinariedade. Mas o que diabo é interdisciplinariedade? Porque fala assim, não se sabe na prática como isso funciona. E é exatamente esses estudos que eu estou fazendo lá na USP para aprender como, de fato, na prática, aí tem que voltar para a filosofia do direito e a filosofia moral e sair descendo de novo, rearrumando toda a escadinha da construção epistemológica. E nesses desafios vem o desafio ético, que é o primeiro. Então, o desafio ético é um desafio moral. E eu coloquei, um deles é saber o conflito do direito da mãe e do direito da criança. Esse conflito de até onde a mãe tem uma responsabilidade, até onde ela também não tem responsabilidade. De que maneira a gente pode cobrar a responsabilidade dela sobre a entrega do filho, porque, como eu disse, a entrega voluntária é responsável. E de que maneira é uma entrega voluntária onde ela não quer assumir responsabilidades. Então, é sempre esse sistema que não pode ser binário, porque se for binário a gente cai na armadilha de considerar inocente e ocupado. Então, tem que sempre fazer análises mais complexas. Depois, o desafio legal, que eu já pus aqui, a gente precisa de uma reforma do Código Civil
para constar no artigo 1635 a hipótese da extinção do poder familiar pela entrega voluntária da criança, nos termos do artigo, parágrafo do artigo 13, tem que ter um desafio, tem que alguém lançar um projeto. A gente está conversando com um deputado federal lá de Pernambuco, para lançar o projeto para fazer a alteração do Código Civil, para constar isso aí. O desafio institucional, que a Ana Cláudia já falou bem, a instituição. Como é que a gente vai conhecer o Poder Judiciário? Como é que a gente vai conhecer o nosso corregedor, o presidente do tribunal? Como é que a gente vai convencer que a gente precisa investir em encontros como esse, precisa debater, precisa estudar sobre isso? Como é que eu vou conseguir mais psicólogo, mais assistente social? Como é que eu vou montar uma justiça que não seja mais a justiça focada só no juiz, só na audiência, só na sentença? Porque o psicólogo, a equipe interprofissional fazendo o atendimento, está fazendo justiça. Está decidindo por telefone. Não, a mãe voltou, se arrependeu. Não, pode fazer a entrega. É a Ana Cláudia quem diz, pode fazer a entrega. Põe no relatório e diz, ela retornou, mas tinha as condições assim, informa para o juiz, se há alguma coisa errada, o juiz faz a intervenção. E o Ministério Público. Mas por que é só o juiz quem tem que decidir? São milhares de decisões, microdecisões, que está ali, dos encaminhamentos, no atendimento. E essa equipe, quando eu digo a interdisciplinariedade procedimental, é como proceder, como fazer e como aplicar a ciência social pela interdisciplinariedade. E aí sim é que precisa, não é o juiz delegar poderes, porque ele já tem esse poder. Porque a escuta da psicologia não é a escuta do judiciário. Eu não tenho as informações que ela tem, eu tenho outras que ela não tem. Então, a complementaridade do que eu escuto em audiência, da minha perspectiva do direito, e a dela que traz a informação, da assistência social, vai fazer com que a gente possa, de fato, fazer essa justiça, que é a chamada justiça multiportas, né? Que é a justiça da mediação, porque isso que o programa legal faz é a mediação. Não precisa de uma decisão judicial, dentro do contraditório, dentro do devido processo legal, que diz quem leva ou quem não leva o pedido, quem perde ou quem ganha. A gente trabalha dentro da perspectiva do ganha-ganha, e não do perde-ganha, né? O desafio profissional e pessoal, que é muito grande, que a gente já disse aqui, o sofrimento pessoal, como é difícil para a gente falar sobre isso, estudar esse assunto. Eu agradeço demais a atenção de vocês em ouvir a gente, que na maneira que a gente fala, é como as mães que também falam lá nas entrevistas. Quando a gente fala para vocês, a gente também se constrói na nossa fala, nessa escuta que vocês dão para a gente. Isso é fundamental para a nossa formação. E esse desafio é profissional e ele é pessoal. Porque você está colocando em risco também sua carreira profissional. Porque chega aí e diz, ela é cheia de invencionice. É porque ele é psicólogo, ele é meio assim, ele não é muito bom da bola nele, ele inventa umas coisas lá diferentes. Está fazendo audiência numa mesa redonda, eu nunca vi mesa redonda. Olha, eu já ouvi isso de você ali, Janete, ele é meio assim, porque, né, voado, esquece. Eu disse? Estou ficando doido não, gente. Por quê? Porque é difícil você elaborar um discurso a partir de competências que não sejam competências teóricas jurídicas, exclusivamente. E quando você elabora esse discurso, a adesão dele tem que ser lentamente, é um processo histórico também, porque, afinal de contas, a gente está começando agora esse encontro da psicologia do direito. Em 1992, foi o primeiro concurso para psicólogo no Tribunal de Justiça. 92. O de vocês foi 2010, ou seja, é muito pouco tempo para a gente estar agora. Eu acho que a gente está avançando muito, tendo um público como esse, qualificado, e um debate como esse dentro de um tribunal. Então, é pouco tempo para a gente avançar, mas a gente tem avançado. O desafio processual, esse é fantástico. A instrumentalidade dentro do processo precisa ser garantida. O devido processo legal não pode deixar de existir. Essa é uma regra do direito e é uma segurança processual que a gente não pode abrir mão, porque toda a revolução da humanidade se deu a partir do momento que a gente permitiu a existência de um contraditório e a existência de uma defesa. É constitucional, é ampla e restrita. Então, dentro das relações, se a gente não tiver esse momento da defesa, de quem é vulnerável, de quem é chamado para responder a uma demanda processual por uma citação, o resto vai perder o controle. Então, a gente tem que manter o formato tradicional do direito, tudo aquilo que eu critiquei agora, a dogmática, o sistema binário. O sistema é binário, ele não deixou de ser binário, ele acrescentou o terciário e o quaternário através da interdisciplinariedade, mas ele continua binário. Então, a gente continua no modelão tradicional, porque ele é uma garantia ainda. E o que faz evoluir é somar, partir de uma teoria para outra e levar o que tem de bom de uma e fazer a construção na escada epistemológica. O desafio sociocultural, esse é o mais difícil, porque a gente não está fazendo ciência dentro da academia, a gente não está fazendo profissionalismo dentro de uma instituição, a gente está, primeiramente, fazendo aprendizagem sociocultural. E essa representação social e a simbologia do judiciário fazendo isso é muito forte.
Porque é o poder tradicional, como a gente disse, que pune. E ele agora vem com um discurso que acolhe. Que diabos é isso, né? É um juiz maluco que tem lá, que ao invés de botar essas mulheres na cadeia e de destituir, dar uma sanção, que a destituição é sancionatória, ele está ouvindo as mulheres, está acolhendo elas, está dando muito carinho. E não devia ser assim. Essas mulheres não valem nada, só quer saber de homem, depois não quer saber de ser mãe. Então, essa perspectiva sociocultural é muito difícil. Esse desafio é permanente. Vamos lá, adiante. Vamos aí para o que a gente está correndo aí. Agora, a rede de apoio muito articulada, foi um dos resultados que a gente se surpreendeu, quando a gente começou a articular, e percebeu que ela é muito articulada. Eu vivia criticando que a gente tinha, chamava a rede, não é a história da rede? E eu disse, que rede é essa? Porque essa rede está furada, nada funciona, eu encaminho, não tem isso, não tem aquilo. Quando a gente começou no programa Mãe Legal a articular essa rede, a gente descobriu que ela é muito articulada. Que existem informações por telefone, por recado, por relatório, que ela é muito articulada porque tem um interesse nessa articulação. Quando a gente foi na maternidade e disse que tinha uma lei e que a gente precisava estar junto, e como é que eles queriam fazer, a diretora da maternidade, a Adriana, me disse, doutor Hélio, pelo amor de Deus, ainda bem que o senhor está aqui. Porque a gente vive uma tortura diária. É gente aqui atravessador atrás de mãe que é da criança, é gente que vem pedir, é médico que a gente sabe que usa o poder para desviar a criança, é enfermeiro. E eu, como diretora, eu arranco os cabelos, porque eu não sei o que fazer, é uma situação criminosa, é uma situação de risco para a criança, para o profissional, e agora a gente conta com vocês. Então, o interesse na rede trouxe essa articulação, e eu usei muito articulada. Eu digo que para mim foi uma surpresa, de descobrir uma rede que eu achava que não tinha articulação, e tem. A interpretação principiológica constitucional, que eu já falei, foi a fala do dia todo, que o Ministério Público e os juízes que estão dentro do programa precisa ir para a Constituição Federal. É a partir da Constituição Federal que a gente tira toda essa interpretação. Nós temos os princípios no artigo 100. Vocês podem ler o artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz todos os princípios que estão com base na Constituição. Ele trata, inclusive, lá do princípio da intervenção mínima. O que é isso? O princípio da intervenção mínima. É o que a gente faz. Nós fazemos uma atenção e uma escuta a partir do que ela traz, do que essa mãe traz, mas a nossa intervenção tem que ser mínima. É um binômio, intervenção mínima e proteção máxima. Como operar esse binômio e como fazer isso dar resultados. Eu preciso ter uma intervenção mínima, eu não posso acompanhar essa mãe, pressionar, fazer visita domiciliar, informar. Não, eu não posso fiscalizar essa mãe, ela está exercendo um direito, ela está aqui manifestando uma vontade livre e espontânea, né? Como disse o parágrafo único da lei. Então eu preciso ter essa intervenção mínima nossa do Estado, porque nós vivemos num Estado de intervenção mínima, somos um Estado democrático de direito, apesar dos impostos serem intervenção máxima, né? A gente paga imposto demais, mas o modelo estatal é de intervenção mínima, é de autonomia no planejamento familiar, de autonomia em diversas escalas, né? E aí, na nossa atuação, enquanto poder, na nossa instituição, também tem esse princípio que está lá. Então, muita atenção para nós de fazer essa leitura do artigo 100 do Estatuto, que é um artigo muito bom. Esse artigo foi refeito agora, é uma contribuição da Lei 12.010, que entrou em vigor no dia 3 de novembro de 2009. Essa lei, que é conhecida como Lei Nacional da Adoção, ela é exatamente a lei que trouxe o parágrafo 1 do artigo 13, que trouxe a base legal do encaminhamento obrigatório dessas mães para o judiciário, que desejam entregar o filho à adoção. E aí eu dei um destaque à intensa participação do Ministério Público. Nós temos o prazer imenso de ter uma parceria com o Ministério Público, porque como fiscal da lei, como custos-legis, ele está ali, presente o tempo inteiro, integrando essas reflexões, dia a dia, todos os dias, é em sala de audiência, é por telefonema, sábado e domingo, é uma interação permanente, que a gente trabalha no mesmo espaço físico, fazendo audiências, a promotoria chega com a lista, olha, essa criança aqui chegou tal dia, lembra de que ontem a gente fez a audiência, pois agora eu fiquei sabendo que a assistente social ligou para mim, não ligou para vocês não, mas ligou e disse isso. Aí eu chego lá na sala de Adriana, a promotora me deu esse papelzinho aqui, desse tamanho, e disse que esse menino aqui está lá no Hospital das Clínicas há 3 meses abandonado, e parece que essa mãe não quer a criança, veja como é que é isso. Aí tem que ir atrás e liga para o abrigo, é uma fofoca diária, permanente, sabe, informação vai, informação vem. Ah, mas eu não lembro desse caso. Isso é diário, é no miudinho. E quando a gente sai, a gente em casa esgotado. Minha mulher diz, o que é que você tem, meu filho? Eu disse, estou cansado.
acabou o homem, né? À noite calcinha bege. 0. Porque você esgota todas as suas energias num trabalho dificílimo. É um trabalho muito árduo. Emocionalmente a gente tem um desgaste absurdo. E é comum a gente dizer, olha, eu vou embora, porque se eu ficar aqui eu não vou aguentar mais. Porque esse envolvimento diário é um envolvimento emocional, é um desafio pessoal e profissional da gente. Vamos lá, apoio da imprensa, TV e rádio. Fundamental. Nós temos lá em Recife apoio da rádio e da televisão, toda vez que a gente precisa de uma matéria, dizer alguma coisa, e a gente vai usar mais. A gente não gosta de fazer muita divulgação, para não parecer uma propaganda, sabe, tem que ter muita cautela. O desembargador Luiz Carlos já chegou para mim e disse, doutor Hélio, divulgue mais isso tem que ser muito divulgado. Doutor, a gente tem que ir com cautela, a gente está mexendo com nitroglicerina pura, existem gangues, quadrilhas envolvidas com tráfico de crianças, existe um movimento na sociedade que é da história da humanidade, de crianças que são retiradas, sequestradas. Hoje mesmo eu acordei com a notícia aqui em Vitória, que no sul do estado estava havendo tráfico de crianças. Rapto de crianças. Aí eu parei para escutar, aí depois o repórter disse, não, é um boato, é só um boato. Na realidade não houve tráfico de crianças, é só um boato que alguém espalhou, o delegado foi averiguar, não tem nenhum caso. Foi um menino que pulou de um carro, quebrou um braço, estava todo arranhado, de 10 anos, e disse que tinha se sequestrado. A mulher colocou um lenço, uma mulher loura, alta, botou um lenço, tinha que ser uma loura, né? Loura, alta, colocou um lenço e levou esse menino. Ou seja, depois se descobriu, através de uma câmera que filmou tudo, que era o carro do Fumacê, e o menino se pendurou no Fumacê, e pulou do carro e quebrou o braço. O menino inventou a história para a mãe não brigar com ele. Ou seja, gerou uma notícia que havia sequestro de crianças nacionais para depois se desfazer. Então eu acordei com esse susto hoje aqui em Vitória, com esse noticiário no Bom Dia, né, no Bom Dia local. Então, a imprensa é de importância muito grande para a gente. O interesse das escolas, universidades e instituições. A quantidade de gente que tem aparecido, gente, para fazer trabalho de conclusão de curso, para fazer pesquisa de doutorado, de mestrado, na faculdade, sobre os temas ligados à infância, e o tema da interdisciplinariedade é um interesse despertado em massa pelos alunos. Às vezes até cansa a gente. Pô, chega lá e quer fazer entrevista, e que é estagiário que quer entrar, e a gente não tem mais vaga para estágio, a gente que quer participar, e quer levantar dados, porque há um interesse muito grande nessa área. Das escolas, das universidades e das instituições. Né? Algumas instituições estão procurando. Eu fui procurado a semana passada por uma ONG que está sendo aberta, muito interessante. É uma ONG que vai tratar, veja que coisa engraçada, ela é específica em homofobia familiar. Ela é uma ONG que cuida das mães que têm filhos homossexuais e que sofrem de perseguição pela orientação sexual. E a ONG está preocupada na homofobia que começa dentro de casa, que é pior do que a que está lá fora. A homofobia dentro de casa é a que leva ao suicídio, é a que leva à depressão, é a que leva a perturbações maiores. Então, ela está tratando esse assunto. E esse assunto está na nossa pauta do dia. A gente tem diversas crianças que já manifestam uma orientação sexual ou indício de orientação sexual. E muitas vezes as crianças têm problemas nas instituições de acolhimento, os pais não querem. Tem pai que diz, se for bicho, eu mato. E a avó é quem está cuidando e tirando o menino e afastando e criando fora. E às vezes essa criança termina sendo com 10 anos, 12 anos, até 14 anos, indo para a rua. Tem diversos casos lá em Recife. Então, há um interesse dessas instituições de trabalhar com a gente. Não como é legal, mas de trabalhar com o judiciário. E a participação das equipes interdisciplinares e dos juízes. Fundamental que haja essa interação. Encontros em que sejam com a presença, ao mesmo tempo, de juízes, promotores, defensores. A gente fez agora um do dia 9, que estava todo mundo reunido na mesma sala. É comum a gente querer estar só no meio de pessoas iguais, para que o debate sobre determinado assunto técnico possa avançar mais, possa correr com mais complexidade e ser mais proveitoso. Porque é normal, se tem só médicos tratando de assuntos da medicina, vai ser muito mais rápido aquela linguagem, aquele entendimento. Quando a gente tem pessoas de outras áreas, a gente demora um pouco mais de tempo para a coisa pegar. Então, é muito, muito bom que a gente possa fazer essa participação, essa interação. Isso tem sido feito. O judiciário, pelo menos na área da infância, os encontros, que eu fui formado nesses encontros, desde 92 para cá, encontros em que eu vi a presença sempre do Ministério Público, do Judiciário, né, Janete? A gente está sempre em contato com os promotores, com os defensores. A gente tem uma associação muito boa, que é a Associação
brasileira de magistrados e promotores e defensores da infância e da juventude, que faz um trabalho muito bom nesse sentido. Então, são esses os resultados, os desafios, né, que a gente tem. E eu queria que a gente vai agora para a parte do debate, é isso? Passou aí o final, pronto. Aí aqui estão as referências que eu usei dessa fala, além desses livros que a gente acabou de mostrar para vocês. Estamos às ordens para o debate, são muitos assuntos, mas a gente espera ter conseguido passar para vocês aí as referências. Muito obrigado.